Amém. Vamos lá. Pode ir botando aqui em cima. Pode botar aqui, irmão. Ó, vai botando aqui. Isso. Glória a Deus. Pastor, eu não sabia que tinha esse trabalho aqui, esse propósito na igreja. Olha, quarta-feira tem culto. Quinta-feira tem reunião de oração. Domingo tem 2 cultos. Traga. Tem gente que precisa. A igreja primitiva, eles não tinham posse de nada. O que era de um era de outro, né? A gente nem faz isso hoje, não cabe, não tem cabimento. Mas alimentar um irmão vale a pena? Você pode estar sentado do lado de alguém que não fala nada. Você está olhando, não sabe, mas ele está com fome. Como é que o senhor sabe, pastor? Porque eu sou o pastor da igreja e eu sei. Amém? Ele está bonitinho, aí arrumadinho, mas está com fome. Então, glória a Deus, meu irmão. Glória a Deus. Então, vamos fazer isso, vamos criar um hábito. Amém? E na Santa Ceia é o marco, é aquele dia que você vai trazer maior quantidade. Combinado? Posso contar com vocês? Amém. Pastor Júlio, por favor, ore por essas ofertas. Quem trouxe, eu esqueço sempre. Quem trouxe, volta aqui na frente para receber uma bênção de Deus. O pastor vai orar por você. Vem cá. Eu sei que vai te dar trabalho de novo aí, mas vale a pena. Você vai ganhar um presente de Deus aqui. Vem cá. Pastor Júlio. Glória a Deus. Irmãos, a palavra de Deus nos diz assim: aquele que dá a semente ao que semeia. Essa igreja é uma igreja que semeia. Amém, igreja? Semeia a palavra, em especial. Também semeia também na necessidade de cada um dos irmãos. E eu tenho certeza, irmãos, você que contribuíram, vai ter certeza que a semente de vocês, ela vai germinar muitas e muitas vezes. Amém? Estenda suas mãos para cá. Querido Deus e amado Pai, a Tua palavra, Senhor, ela é fiel e verdadeira. Tudo que está escrito, Senhor, você tem compromisso, Senhor, com a Sua palavra, Deus. Pai querido, nós queremos te pedir, Senhor, em favor da vida dos Teus filhos, papai, que semearam, Senhor, este alimento para estar abençoando, Senhor, os necessitados, ó Deus. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor amado, que a Tua palavra se cumpra na vida, Senhor, dos Teus filhos, ó Pai. Ó Deus querido, Deus amado, consagramos também, Senhor, estes alimentos, Senhor, a Ti, ó Pai. Que Ele possa fazer, Senhor amado, o que é de devido, Senhor, o nosso alimento, papai, que é trazer bem, Senhor, aos nossos corpos físicos, Pai. Abençoa, Senhor, as nossas vidas, Pai. Oramos e te agradecemos em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Glória a Deus, obrigado a vocês. Glória a Deus. Você que está assistindo a gente pela internet, ao vivo, né? Você pode também colaborar conosco, né? Você que olhou e falou: puxa, se eu tivesse lá, eu teria ajudado. Olha, nós estamos na rua Clarice Storck dos Santos, aqui em Conselheiro Paulino. Você vem aqui pela avenida principal, passa pela UPA, você dobra à esquerda, na ponte de Conselheiro, você entra à primeira direita, beirando o rio. 250 metros, 250 metros à frente, é o Ministério Palavra e Vida. Você pode chegar aqui, olha, eu estou entregando aqui uma bênção para quem precisa. Amém? Você vai ser muito bem-vindo. Glória a Deus pela sua vida. Amém. Queridos, abram a Bíblia de vocês, por favor, em Atos dos Apóstolos. Atos, capítulo 17. Atos, capítulo 17. Amém? Todo mundo pronto aí? Atos 17. Amém. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele era, na minha opinião, uma máquina de evangelizar. Ele tinha uma sabedoria vinda de Deus. Ele tinha um coração ardente pela obra, por almas, né? E isso me deixa fascinado, porque hoje de manhã até disse para os irmãos, eu fico até, não existe isso que eu vou falar não, tá? Mas até com uma inveja santa de Paulo, porque ele era extraordinário. Ele sabia história,
geografia, filosofia, conhecia, falava várias línguas. Ele era judeu, tinha cidadania romana, foi estudar na Grécia aos pés de Gamaliel. O homem era totalmente instruído, letrado. E ele pegou tudo isso e focou para ganhar almas. Impressionante. Quando ele viu aquela luz na estrada lá de Damasco, a glória de Deus se manifestando, que ele ficou cego por um tempo. Aquela luz, eu creio que não desapareceu, ela ficou acesa no coração dele. E é o que a gente vai ver aqui, esse amor, esse carinho, essa dedicação, perspicaz demais, tudo em prol de Deus. Vamos ver isso? Eu vou lendo, vou explicando vocês algumas coisas, me acompanha e eu vou pedir você para participar comigo, ok? Vamos lá, 17, Atos dos Apóstolos 17, versículo 15, vamos lá. E os que acompanhavam Paulo o levaram até Atenas, e recebendo ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com ele, o mais depressa possível partiram. Então, pegaram Paulo, e aqui, quem estuda a vida de Paulo, sabe, Paulo era muito ousado, né? Já estou falando aqui, Paulo era atirado demais, então aqueles que andavam com ele já não o deixavam sozinho, sabe? Porque Paulo fazia coisas assim incríveis. De tão ousado que ele era, ele fazia coisa que ninguém fazia. Então os irmãos, né, o acompanhavam, para que Paulo não extrapolasse. Mas é claro que ele não ia fazer isso. Era um homem equilibrado, um homem cheio do Espírito Santo. Mas o pegam e o levam até Atenas, e lá ele, em vez de descansar para esperar Silas e Timóteo, ele vai fazer o seguinte, vamos ver os versículos 16. E enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se agitava em si mesmo. Por quê? Vendo a cidade tão entregue à idolatria. Irmãos, esse agitado, o espírito agitado, significa, no original, um ataque de epilepsia. De tão forte que foi, sabe? E aí a gente fica pequenininho, porque a gente vê tanta coisa errada e nem liga. Verdade ou não é? A gente passa pela rua, vê tanta gente precisando de Jesus, gente que você sabe que está no erro, tem amigos seus, vizinhos, que você sabe que está precisando de uma palavra, mas você não dá. Com medo, com vergonha. A Bíblia diz que o espírito de Paulo ficou agitado, porque aonde ele ia, ele via idolatria. E, gente, olha só, ele está se referindo aqui à idolatria, porque lá tinham muitos deuses. Alguém chegou até a dizer: é mais fácil encontrar deuses em Atenas do que um ser humano. Para você ver o número de deuses que eles tinham. Altares para tudo quanto é lado. E nós, irmãos, podíamos também ficar com o espírito agitado, né? Quando a gente vê tanta gente sofrendo com altares, com deuses que você sabe que não tem poder, mas você fica quieto. Pessoas que recebem um diagnóstico, você é incapaz de chegar e dizer para essa pessoa: Cristo é a solução. Pessoas com uma situação no casamento tão difícil, você sabe que está difícil, sai da sua casa, vai lá e oferece ajuda em nome de Jesus. Você tem a palavra, é para o teu coração ficar indignado, é para tua alma ficar agitada com o sofrimento das pessoas. Mas Paulo vê aquela cena, fica com o espírito bem agitado. Vamos ver o 17. De sorte que disputava aqui, irmãos, conversava, falava, amém?
disputava na sinagoga com os judeus e religiosos, e todos os dias na praça com os que se apresentavam. Sabe o que Paulo fez? Em vez de ele descansar, ir para um hotel lá, 5 estrelas, esperar Silas e Timóteo, o que ele fez? Ele foi para a praça, chamava Ágora, é fácil de você guardar, agora, só que você põe um acento, Ágora. Era uma praça onde assuntos cotidianos, assuntos, novidades eram debatidas. E Paulo foi para essa praça pregar o evangelho, um homem pequenininho, folgado, ousado, no meio de deuses, com letra minúscula, ele se apresenta e começa a pregar a Jesus e a ressurreição. Imagina a cena comigo. Ele lá, um lugar especial, em que ele ia, como nós vamos aqui para a Praça de Conselheiro, ele chegava lá com toda a ousadia e começou a pregar. Olha, existe um Deus verdadeiro, existe um Deus que morreu por você, que se entregou por você para que você vença, para que você tenha vida eterna. E aí eles começaram a não entender aquela mensagem, porque eles estavam acostumados com tantos deuses que na mente deles era difícil entender que havia um Jesus, um Deus Jesus, e esse Jesus tivesse morrido e ressuscitado. Era muito difícil para eles isso, porque nenhum Deus deles havia morrido, ou melhor, ressuscitado. E aí eles começaram a confundir, eles começaram a achar que quando ele pregava Jesus era um Deus, quando ele pregava a ressurreição era outro Deus. E alguns até estudiosos contam que eles confundiam, eles achavam que Jesus tinha casado com a ressurreição. Então eram 2 deuses, Jesus e a ressurreição. Você vê a que ponto chega a ignorância, né? E Paulo lá pregando para eles, ensinando para eles. E aí, vamos lá, 18. E alguns dos filósofos, epicureus e estoicos, deixa eu explicar aqui. Epicureus era uma classe que havia em Atenas, que cria no seguinte, olha só, você nasce para comer, beber e morrer. Eles só criam nisso. Você nasce para comer, beber e morrer. E tinha outra classe que era os epicureus, os estoicos. O que os estoicos criam? Os estoicos criam que a vida deles tinha um destino pré-estabelecido. Então, se você nasceu para sofrer, você iria sofrer. Se você tinha uma situação de difícil acesso a uma vida próspera, financeira, você viveria assim todos os dias da sua vida. Então eles não tinham esperança, eles não tinham expectativa, porque se alguém ficasse doente, esquece, é para ficar doente mesmo, é para morrer. Então Paulo, você imagina a dificuldade desse homem, está pregando para os epicureus e para os estoicos. Que dificuldade pregar para a gente assim. E ele não podia, de jeito nenhum, falar de Abraão, podia? Moisés, rei Davi, vou falar para vocês sobre o rei Davi. Eles diziam assim, tá, e aí, quem é esse cara aí? Não, o rei Davi derrubou Golias. Que Golias? O que é isso? Então ele não podia usar dessas ferramentas. Ele tinha que contextualizar, ele tinha que... E aí eu digo para você que é importante você estudar, muito importante, para que você possa pegar todos os recursos que Deus te deu, toda a sabedoria que você tem e canalizar para ganhar almas. Hoje em dia é meio esquisito, né? Porque pastores não pregam mais sobre isso, infelizmente. A salvação, ganhar almas. Pastor, eu vim aqui, não foi para ouvir isso, eu vim aqui para eu resolver o meu problema. Então Paulo está lá numa luta tremenda. E aí o que acontece? Havia um lugar lá, chamava Aerópago. O que era um aerópago?
Areópago era o tribunal de justiça da época, aonde os grandes filósofos, pelo decorrer dos anos, haviam sentado ali e falado sobre a filosofia humana. Traziam novidades. Era uma pedra alta, aonde Péricles, Aristóteles, já ouviram falar nesses? Platão. Eles sentavam lá e ficavam filosofando, discutindo vários assuntos humanos, e as pessoas ficavam maravilhadas com aqueles assuntos. E aí, quando Paulo está lá na Ágora, está lá na praça, pregando o Evangelho, eles pegam Paulo pela mão e falam: vem cá, você está falando uma coisa muito doida, cara. Você está falando de um Deus que chama Jesus e uma deusa que chama ressurreição. Você tem que explicar isso para nós. A gente não está entendendo nada disso. E aí pegam Paulo e levam Paulo para o Areópago. Vamos ver isso? Aqui. Versículo 18. 18? Não, 18 ainda. Vamos acabar aqui o 18. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele. E uns diziam, olha o que falavam de Paulo. Leia aí para mim. Que quer dizer este... Chamaram Paulo de tagarela. Será que alguém aí está me chamando de tagarela já aí? Pô, esse pastor fala demais, hein? Um tagarela, não para de falar. Chamaram Paulo de tagarela. Fala demais. Que isso que ele está explicando? Vamos ver aqui. E outros, parece que é pregador de deuses estranhos, porque ele anunciava a Jesus e a... deuses estranhos, porque anunciava Jesus e a ressurreição como se fossem dois deuses, completamente desorientados. 19. E tomando, o que fizeram? O levaram ao Areópago, dizendo: poderemos nós saber que nova doutrina é essa que falas? Pois coisas estranhas nos trazes aos ouvidos. Queremos, pois, saber o que vencer isto, pois todos os atenienses e estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam senão de dizer e ouvir alguma novidade. Queridos, olha só, muita gente vem para a igreja querendo ouvir novidade, querendo ouvir alguma coisa que vá dar a ele solução para ele resolver um problema na vida dele. E vai pensando nisso aí, vai fazendo uma autoanálise, se você não vem para a igreja dessa forma, esperando que o pastor traga uma coisa que você nunca ouviu, para que você possa pegar aquilo e tentar vencer sobre aquilo. Eles estavam assim, sempre se reunindo para buscar uma novidade. E aí? Paulo está ouvindo isso tudo, está vendo isso tudo. 22. E estando Paulo no meio do Areópago, disse... Irmão, você imagina aí, viaja comigo aí, o homem pequenininho, ousado, né? Folgado, que ele era folgado em Cristo mesmo, e você tem que ser assim, amém? Quem estava lá? Qual era a plateia? Só filósofos. Imagina você no meio de filósofos, falando de Cristo, eles crendo que nasceu, comeu, bebeu, morreu. O outro crê que é o destino, acabou. E você pregando no meio deles. Difícil, né? E aí, o que ele faz? Ele começa a falar, vamos ver. 22. E estando Paulo no meio do Areópago, disse: homens atenienses, varões atenienses, em tudo, olha a esperteza dele, vos vejo como sendo um tanto supersticiosos. Se você for ver mesmo na realidade, seria religiosos. Eles estão ouvindo Paulo. Por quê? Olha só, o 23. Por quê? Passando eu e vendo bem um altar
que estava escrito, o que estava escrito, hein? Ao Deus desconhecido. Aí ele vem e diz: esse, pois, que vós honrais, esse Deus desconhecido, não o conhecendo, é o que vos... Ele está dizendo, olha só, vocês têm aqui um altar do Deus desconhecido. E eu vim aqui, olha só, para chamar a atenção. Eles abriram uma janela para Paulo, né? Eu vim aqui falar desse Deus que vocês adoram, que vocês servem, mas vocês não sabem quem é. E aí a gente começa a perceber, irmãos, que infelizmente no nosso meio cristão, as igrejas que vão por aí, quantos irmãos estão diante de um Deus que tem todo o poder nos céus e na terra, mas não o conhecem. A maioria de nós, se não quase a totalidade, tem um Deus dentro dele desconhecido, um Deus que ele quer conhecer, um Deus que ele faz de tudo para saber quem é. Eu vou explicar isso para você melhor. Você sabe como é que nasceu, apareceu, foi criado esse altar desconhecido lá em Atenas? Existe até hoje, está lá. Você vai na internet, você bota lá, ao Deus desconhecido, você vai ver o altar lá até hoje. Houve uma praga em Atenas, e começou a morrer muita gente. Muita gente. Eles não sabiam mais a que Deus pedir. Todos os deuses já tinham recebido oferendas, pedidos, e o número de pessoas cada vez aumentava mais, de mortos. O que eles fizeram? Eles foram procurar um homem chamado Epimenes. Epimenes era um profeta daquela época deles, altamente religioso. E aí ele disse o seguinte: gente, vamos fazer uma coisa, vamos pegar várias ovelhas famintas e vamos soltar no pasto. Se essas ovelhas, Epimenes falando, se essas ovelhas se deitarem e não comerem, elas estão famintas, se elas se deitarem e não comerem nenhuma relva, ali nós vamos levantar um altar a um Deus desconhecido. Olha só que coisa. E depois que ele lançou essa ideia, o povo gostou, porque eles faziam de tudo para agradar a qualquer Deus, para resolver o problema deles. Qualquer coisa valia. Pegaram as ovelhinhas, soltaram no pasto verdinho, elas com fome, elas não comeram. Foram para um descampado, repousaram ali. E ali eles construíram um altar ao Deus desconhecido. Sacrificaram aquelas ovelhinhas naquele altar e passou ali a existir até hoje. Foi o altar que Paulo viu, o altar do Deus desconhecido. Agora, a construção desse altar foi legítima, foi verdadeira. O objeto em que eles adoravam naquele altar é que estava errado. Estão entendendo ou não? Porque, na verdade, o sangue derramado sobre o altar falava verdadeiramente, e o mover disso tudo, né, foi dirigido por o Deus conhecido. Aquele sangue derramado já apontava já para um plano, para um propósito de Deus de ganhar os atenienses, de fazer uma grande obra na Grécia. E nós temos aí, se eu não me engano, a segunda carta de Paulo a Coríntios. Já ouviram falar em Coríntios? Me parece que é a segunda carta, e Coríntios ficava na Grécia. Então Deus tinha um plano para aquele lugar. Amém? Tá bom.
E aí, pastor, o que acontece? Olha a inteligência de Paulo. Vem comigo aqui no 24. Olha o que Paulo fala. O Deus que... Ele começa o sermão dele, amém? Estão lá os filósofos sentados, ouvindo a explicação que ele vai dar. E aí ele começa a falar: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa. Pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e a todas as coisas. Olha para cá. Sabe o que Paulo está fazendo? Paulo está citando uma poesia ateniense que Epimênides falava, pronunciava. Olha que coisa interessante. Olha como é que esse homem estudava. Ele pega uma poesia da Grécia, citada por Epimênides, e lança aquela poesia. Pastor, isso foi uma poesia de Epimênides? Foi. Ele diz: o Deus que fez o mundo, tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Só que ele sabia que eles pronunciavam essa poesia de um Deus que eles não conheciam, mas ele estava citando essa poesia, mas já mostrando para eles que havia um Deus verdadeiro, que havia criado os céus e terra, que nos dá vida, a respiração e tudo que nós precisamos. Pastor, aonde se aplica isso na minha vida? Irmãos, Paulo está aqui citando para eles uma poesia. Para nós aplicarmos na nossa vida, e eu quero que você preste atenção aqui, muitos de nós citamos versículos decorados, citamos versículos como se fossem poesias. Nenhum mal me sucederá, nem praga alguma chegará à minha casa, mas não sabe o que está falando, não sabe o poder que tem na sua boca, não sabe que essas palavras fazem mover céus e terra. Aqueles homens citavam essa maravilha que você escutou aqui, que é totalmente e pertinente ao nosso Deus verdadeiro, mas eles citavam essas palavras para elogiar simplesmente um Deus que era Zeus, com Z, tá? Zeus, para enaltecer a Zeus, mas não tinha resultado, não tinha volta. Era como poesia. E aí a gente fica preocupado porque a gente vê muita gente entrar na igreja e citar versículos como poesia. Pessoas que não veem resultado na vida. Pessoas que levantam altares e mais altares na vida, buscando uma saída, uma solução, como eles faziam. Pessoas que, para resolver um problema financeiro, um problema de doença, levantam altares a deuses. Pastor, eu não levanto altar a Deus nenhum. Levanta. Quer ver? Quando você recebe um diagnóstico e entra em pânico, fica cheio de medo, você está levantando um altar e está dizendo que o seu Deus é um Deus o quê? Desconhecido. Quando você enfrenta uma situação de grande dificuldade, você esquece que tem um Deus verdadeiro e vai ficar vindo à igreja citando poesia. Eu fui sarado nas feridas de Jesus. Ah, meu Deus, eu fui sarado nas feridas de Jesus. Gente, a palavra de Deus não é amuleto. Tem gente que usa a palavra como amuleto. Está amarrado. Está amarrado. Está amarrado o quê? É verdade, pensa nisso, gente, pensa. Ah, eu acho que você está doente. Está amarrado? Ué, você amarrou o quê? Você amarrou a doença.
Eu acho que você vai acertar. As coisas estão tão difíceis que eu acho que lá no seu trabalho vão começar a mandar embora. E tá amarrado isso. Está amarrado em você o problema? A palavra de Deus diz: está desligado. Tudo que eu ligar na terra será ligado no céu. Tudo que eu desligar na terra será desligado na terra. Então o que está amarrado? Então as pessoas começam a usar a palavra como poesia, como amuleto. E eu quero essa noite mostrar para você que quando você abre a boca e pronuncia a palavra, essa palavra diz lá em Hebreus que sustenta a terra. Você sabia disso? Você sabe por que o sol não cai? Por que a lua não sai para a direita nem para a esquerda? Por que as estrelas não se deslocam, as estrelas? Porque se você abrir sua Bíblia em Hebreus, você vai ver, se eu não me engano, no capítulo 1, que todas as coisas são sustentadas pela força do seu poder. Então, quando você abre a sua boca, não pode sair poesia. Concorda comigo? Sim ou não? Eu não posso usar a palavra como amuleto. Você está com medo, está com uma depressão profunda, aí você fala: eu sou cabeça, não sou cauda. Eu sou cabeça, não sou. O filho, cadê o irmão? O irmão Josias, está aí? Cadê Josias? Está ali. O filhinho dele, ali ele lá, está velho correndo lá atrás. Não é ele não? Ele está lá em cima? Posso contar o que ele fez ontem? Pastor, Jesus é Deus. Foi isso, irmão? Jesus é Deus. Olha só. Aí eu expliquei para ele, da maneira para que ele entenda quantos aninhos ele tem. 7 aninhos. Eu comecei a explicar para ele que por que Jesus era Deus. E eu quero que você entenda, como eu expliquei para ele, quando Deus abriu a boca e pronunciou a palavra, e eu expliquei para a idade dele, estou explicando para você agora no outro patamar. Quando Deus abriu a boca e disse: haja luz, e houve luz, o que saiu da boca de Deus foi a palavra. Ele pegou na hora, não foi? Na hora ele disse para mim: a palavra. Eu falei: pois é, a palavra quem é? Jesus. Então quando Deus disse: haja luz, quem saiu da boca de Deus? A palavra, que é Jesus. Lá em João, no capítulo 1, diz que o verbo se fez, o verbo, a palavra se fez carne e habitou entre nós. Então, queridos, quando você diz assim: haja saúde no meu corpo, o que está saindo da sua boca? Hein? A palavra, que é quem? E aí, Jesus se manifesta em você e se cumpre, porque fiel é o que prometeu. Então, quando eu digo: essa porta está aberta para mim, porque Apocalipse 3,7 diz que a porta que Jesus abre, ninguém fecha. O que eu pronunciei? Jesus, o verbo, a palavra. E ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Então é muito sério. Não é para usar como amuleto, para você falar, citar a palavra como poesia. Eles citavam: quem fez o céu e a terra? Eles achavam que era Zeus, com Z, Zeus. E aí eles começavam a fazer poesia. O Deus que fez o mundo, tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, etc, etc, etc. Não tinha efeito, não tinha valor. Estão entendendo isso? E é isso que eu quero alertar em você hoje. Aplica isso para a sua vida. Você está com uma necessidade, você está com uma dificuldade, você está com um problema. Cita a palavra em cima desse problema. Joga luz em cima das trevas, porque essas trevas vão ter que se dobrar. Porque a palavra de Deus diz que todo joelho se dobra diante desse nome, Jesus Cristo. Todo joelho se dobra. E aí, fica aqui para você já começar a refletir.
Como é que eu tenho chegado diante desse Deus? A minha alma tem se prostrado diante dele. Eu estou aqui agora ouvindo essa mensagem com o espírito inclinado a Deus, prostrado diante do Senhor? Ou eu simplesmente tenho uma noção de quem é esse Deus, mas eu não o conheço? Olha só. Se entrar uma pessoa aqui agora, vamos supor que eu nunca tivesse visto, não conhecesse, chega para cá, filho, obrigado. Nunca vi esse menino aqui, um exemplo. Nunca vi. Eu olho aqui, ele está de gravata azul, camisa branca, calça preta, sapato social. Tem um relógio e uma aliança, casado. Eu viro de costas para ele. Qual é a cor da camisa dele? Branca. Qual é a cor da gravata? Azul. Ele está com um relógio e uma aliança. É casado. Mas eu o conheço. Vamos supor que eu não conhecesse. Mas eu sei quem é. Sei o que ele pensa. Como ele age. Como ele quer. O que ele quer. A maioria das pessoas agem assim com Deus. Elas vêm para cá, sentam, sabe que Deus é poderoso, sabe que Deus criou o céu, a terra, esse imenso universo, que verteu o seu sangue na cruz por você. Mas quando vem a dificuldade, se torna um Deus desconhecido, apaga tudo. Esquece que quando você abre a boca não pode sair poesia, tem que sair a palavra viva. Viva. Porque a palavra é viva e eficaz. A palavra é fogo consumidor. A palavra é um martelo que esmiuça a penha. O que é isso, pastor? Eu vou lançando a palavra. É como se fosse uma pedra grande que eu tivesse um martelinho pequenininho e ficasse batendo nela dia após dia. Vai chegar um dia que ela não vai aguentar e vai quebrar. A palavra, está escrito, é o martelo que esmiuça a penha. Vai praticando, vai martelando, vai batendo, vai insistindo. Não com uma poesia, mas com a certeza de que você serve um Deus verdadeiro, que não é um Deus desconhecido, que o teu coração é um altar para o verdadeiro Deus. Como é que você chega? Ontem teve aqui uma reunião maravilhosa, os nossos irmãos que tocam, né, os nossos separados de Deus para louvarem ao Senhor, tiveram ontem aqui o dia inteiro aprendendo, aprimorando a fé, ouvindo a voz de Deus. E eu comentei com eles aqui, né, e eu quero comentar com você, como é que você se chega diante desse Deus? Como os atenienses, frios, poéticos, ou seu espírito se prostra diante dele? Eu vou explicar a você por quê. O Espírito Santo levou Jesus para o deserto, lembra disso? Satanás se apresenta e diz para Jesus assim: está vendo todos esses reinos? Tudo isso eu te dou. Quem sabe falar o resto? Se prostrado me adorares. Então o diabo sabe perfeitamente que se prostrar diante de Deus é muito importante. Quantas lágrimas você derramou nos últimos 5 domingos aqui na igreja, quando se falava da palavra? Quantas vezes você entrou na igreja e dobrou os seus joelhos antes de começar o culto? Quantas vezes você chegou, sentou, cumprimentou os irmãos, ficou quietinho aí em oração antes do culto começar? Pastor, o senhor está puxando a minha orelha? Não, eu estou te orientando a vencer. Antigamente, quando eu aceitei a Jesus, quando você entrava na igreja, era um silêncio. Você via a gente no altar prostrado.
Quem viu isso já alguma vez? Várias mãozinhas. E eu estou insistindo nisso para que a gente volte a fazer isso aqui no Ministério Palavra e Vida. Vamos buscar mais esse Deus, vamos chorar diante dele. Jesus chorou. Então, queridos, nós não podemos ser como os atenienses. Nós não podemos ter um altar de um Deus desconhecido, que a gente precisa ficar recorrendo a várias situações para que a gente possivelmente tenha um milagre. Olha o que Paulo fala para eles. Escuta bem. Vai no 27 comigo, 17 e 27. Olha a sabedoria de Paulo, usado por Deus. Para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um. Sabe o que Paulo estava dizendo para eles? Gente, vocês ficam buscando esses deuses, e vocês ficam como o quê? Hein? Tati, será que a minha cura está aqui? Hoje eu vou à igreja, será que o pastor Sérgio hoje vai falar sobre prosperidade? Será que ele vai hoje falar sobre família, casamento? Meu Deus, eu preciso tanto. Precisa dizer para eles, olha só, não é poesia. É a palavra de Deus, é o verbo vivo. Que você tem que confiar mais, que você tem que acreditar mais. E ele diz, olha, vocês acham que está tão longe de vocês, ainda que não está longe de cada um de... Ele está dizendo, está aí pertinho de vocês. Pertinho. E vocês estão citando poesias para Zeus, quando o verdadeiro Deus morreu na cruz, derramou o seu sangue. E ele fala isso aqui, ó, no 26. E de um só sangue fez toda a geração dos homens. Está escrito ou não está? É que eu pulei aqui por causa do tempo. Mas ele chega a dizer para eles isso. Então, meu irmão, minha irmã, aqui, vamos parar de usar a palavra como amuleto. Vamos parar de citar versículos decorados, mas ter no coração a certeza, prostrado diante dele, né? Da mesma forma que lá no céu, em Apocalipse, os anjos se prostraram diante do trono de Deus, os 4 seres viventes, os 24 anciãos arrancaram a coroa, jogaram e se prostraram diante do trono. Nós precisamos disso. João, quando viu isso, caiu como morto. O anjo chegou, levantou e falou, não temas, porque esse é digno de abrir os selos. Você tem esse Deus aí que é digno de abrir os selos da tua vida, aí do teu lado. Então não temas. Jesus disse, eu sou contigo, jamais te deixarei, jamais te desampararei. Quebra esse medo, quebra essa angústia, essa depressão. Coloca sobre ele essa ansiedade, lança sobre ele essa ansiedade, porque ele está garantindo nessa noite, mais uma vez para você, que tem cuidado de você. Oh Deus, vamos passar a vencer, gente. Deus está do seu lado agora, aí, nesse instante, dizendo para você, me dá o seu problema. É como se você estivesse subindo uma montanha muito íngreme, com uma mochila muito pesada, um fardo pesadíssimo, e ele na sua frente subindo com uma facilidade incrível. E aí ele olha para trás e diz para você assim, olha, o meu fardo é leve, me dá o seu. Oh Jesus, é só você fazer isso, querido. Muita gente está sofrendo porque está com poesia no coração. Muita gente aqui agora, nesse instante, nos assistindo pela internet, amargurando dores, sentimentos, mágoas, depressões, sentimentos que não vão te levar a lugar nenhum. Não perdoa. Estava lá os filósofos, né? Eles estavam lá discutindo filosofia humana. A gente perde muito tempo, irmãos. Eu sou batista, eu sou presbiteriano, eu sou assembleiano, eu sou da Igreja da Graça, eu sou da Mundial, meu irmão, nós somos de Cristo. Amém? E outra coisa que a gente perde tempo, pode batizar, não pode batizar, esse aqui está em pecado, aquele não está em pecado, aquele ali deve, aquele não pode, esse não pode participar da Santa Ceia. Meu irmão, vamos viver, vamos parar com filosofia do que pode e do que não pode, vamos servir a esse Deus. Enquanto a gente fica discutindo se pode ou não pode, pessoas estão morrendo sem Cristo.
É ou não é? E a gente fica com filosofia. Não pode, não pode isso, aquilo, pode aquilo, mas misericórdia. Vamos nos amar mais. Jesus disse para nós nos amarmos. Falou ou não falou? Amai-vos uns aos outros. O que mais a gente vê é mágoa. Eu não gosto dele, não gosto dela, não falou comigo e não sei o que. Eu vou embora da igreja por coisas bobas. Parecem filósofos sentados ouvindo uma pregação como eles ouviram. E Paulo tendo que dizer para eles: Zeus não existe. O que existe é o Deus verdadeiro, Jesus. Mas pastor, como é que ele falou isso para eles? Eu vou explicar para você, está aqui escrito. Versículo 31, lê comigo. Cadê a igreja? Foi embora não, né? Porquanto tem determinado um dia. Irmãos, agora quem está falando é Paulo, movido pelo Espírito Santo legítimo, não tem nada a ver com Zeus, amém? Nem Epimendes, tá bem? Epimenes, ok? É Paulo falando para eles. Porquanto tem determinado um dia em que com justiça, olha ele pregando Jesus, ó, há de julgar o mundo por meio do homem que destinou. Quem é? Jesus. E disso deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. Oh, glória a Deus. Pode aplaudir a Jesus, meu irmão. Pode aplaudir a Ele mesmo, não fica com vergonha não. A Ele toda a honra, toda a glória, todo louvor. É Ele. Eles ficam atônitos, porque eles achavam criado todas as coisas, que Zeus que dava a eles o ar. E aí Paulo vem e diz para eles: Zeus não veio à terra, não derramou seu sangue, não morreu por nós e não ressuscitou. Mas o nosso Jesus, o nosso Deus, aquele que é justiça, veio, morreu e ressuscitou. Aí foi um estrondo no meio deles, irmãos. Aí foi um estrondo. Porque eles criam em quê? Nasceu, comeu, bebeu. Como é que ressuscita? Para você ver quem é o seu Deus. Não é o seu Zeus, ressuscitou, que venceu a morte. Então, a gente pode dizer: onde está a morte? Os teus aguilhões. Por que temer? Se ele diz para você: não temas, eu sou contigo. Se ele te coloca num alto retiro, se ele te chama você de mais que vencedor, se ele te coloca como cabeça e não cauda, se pelas feridas dele você foi sarado, se ele supre em glória todas as suas necessidades, se 1000 cairão ao teu lado, 10.000 ao teu direito, tu não serás atingido, que nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à sua casa. Então, meu irmão, aí Paulo vira para eles com toda a ousadia, e aí os arrebenta de vez. Está aqui no 30, um versículo antes. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, ordena. Alguns está escrito notifica. Sabe o que notifica? Eles sempre vinham para ouvir Ele chegou dizendo: vou notificar a vocês boas novas. Um dia nasceu em Belém o Salvador, aquele que vem resgatar vocês de toda maldição, que fez a ponte, trazendo cada um de nós de novo para o paraíso. E aí ele notifica eles, e é bem claro. Vamos ler de novo. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, ordena, notifica agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Paulo vira para aqueles filósofos baixinho, pequenininho, ousado, e diz: vocês têm que se arrepender. Viu, filósofos? Vocês que ficam discutindo, falando um monte de coisa, tem raiva, tem mágoa, tem isso, tem aquilo, tem preguiça de vir à igreja,
Acha a Santa Ceia o pior culto porque é demorado. Ele diz: se arrependam. Você que tem pecado, você que não abre mão do pecado, se arrependa. Buscai a Deus enquanto se pode achar. Tem gente que está dentro da igreja em pecado e não abre mão dele. Isso chama iniquidade. O que é isso, pastor? Iniquidade é quando você peca e continua pecando sabendo que é pecado. Deus vem e diz: se arrependam. Buscai a Deus enquanto se pode achar. Infelizmente, muitos de nós, daqui a pouco lá fora, já esqueceu tudo isso que foi dito aqui. Infelizmente, não guardam, porque o seu espírito não está prostrado diante do altar do Deus. Muita gente ainda está aos pés do altar do Deus desconhecido. Não sabem quem é esse Deus. Esse Deus, meu irmão, muda a tua história para sempre. Nós precisamos valorizar mais a palavra, dar mais valor àquilo que a gente tem, recebe. Vai chegar um dia que isso não vai mais poder ser feito. E aí? Ainda falta um tempo para Jesus voltar. E se ele voltar para você hoje ainda? Arrependam-se. Não fiquem com pecado. Troquem. Não troquem. Não troquem Jesus por nada. Céus e terras passarão, ele disse, mas as minhas palavras não hão de passar. Queridos, se ele prometeu a você alguma coisa, ele vai cumprir. Isso não pode esfriar no teu coração quando você chega lá fora. Contei para os irmãos hoje de manhã de um pastor lá na Europa, na Inglaterra especificamente. Ele estava cansado de pregar e não ver resultado. Sabe quando quem prega sabe, você chega aqui cheio da unção do Espírito, se consagra a semana inteira, entrega a mensagem, e aí você vai ao shopping, encontra com alguém, e isso eu estou falando para você, acontece, e você diz: e aí, querido, como é que você está? Tudo bem? Tudo bem, pastor. E aí, está praticando o que Jesus te ensinou no domingo? Foi o que mesmo que o senhor pregou? Isso que a gente mais vê. Eu não lembro, pastor. Aí você vai em outro lugar. E aí, minha irmã? Praticando o que Jesus falou com você domingo? Pastor, só pode me lembrar o que foi? Não fica. E o pastor lá, em inglês, ficou tão cansado disso, tão decepcionado, porque Deus vinha falando, Deus vinha avisando, Deus vinha alertando, Deus vinha mostrando, abrindo caminho, abrindo portas. Sabe o que ele fez, gente? Culto de domingo, igreja cheia. Ele pede os obreiros dele para colocarem uma bancadazinha, um banquinho, aquele potinho de barbeiro que bota o pincel de barba, sabe qual é? O creme de barbear e a lâmina. As pessoas chegavam, olhavam aquilo e falavam: ué, pastor vai pregar o que hoje? O que é isso? Ele subiu no púlpito, cumprimentou a igreja, abençoou a igreja, sentou no banquinho, passou a espuma no rosto e começou a fazer a barba dele. A igreja ficou como vocês estão aí agora para mim. Que é isso? O que esse pastor está fazendo? E ele fazendo a barba dele devagarinho. E todo mundo assim, igual o 18 ali, ó, com a boca aberta assim, ó. Eu posso brincar com ele que é meu irmãozão. Amém? É ou não é? Ainda bem. Prestando assim, pastor. Aí um dizia para o outro: calma, rapaz, acabar o culto ele vai explicar.
Deve ter alguma coisa na Bíblia. Pode ser que Pedro fosse barbeiro, não sei, vamos ver, vamos esperar. Aí quando acabou, ele pegou a toalha, enxugou o rosto. Se fosse aqui no Ministério Palavra e Vida, ele levantou, com o rosto bonitinho, limpinho, ele virou para a igreja, 10 minutos depois só, 10 minutos, igreja cheia. Ele disse: queridos irmãos, deixa eu dar a bênção final para vocês. Aí seria: nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará. Aí o pessoal pirou. O pastor não está bem, não. E foram embora. E ele não falou nada, foi para o gabinete. No dia seguinte, o pastor se arrumou e foi para a rua. Cidade pequena, lá na Inglaterra, para encontrar com as pessoas. E aí as pessoas encontravam com ele. Antes dele falar, e aí, tudo bem? Dizia: pastor, só está escondendo alguma coisa. Aquele lá quer dizer alguma coisa na palavra, não quer? O que é, pastor? Fala. Ele disse: domingo eu vou dizer para você. Vai para a igreja domingo, convida seus amigos comigo. Domingo eu vou explicar. Aí ia passeando pela rua de propósito, se encontrava com a irmãzinha lá, a irmãzinha: pastor, hein? Fazendo barba na igreja, hein? Deve ter alguma coisa muito importante atrás dessa mensagem. Ele falou: vai à igreja domingo. Irmãos, domingo chegou. A igreja, lotada. E qual era o assunto? Pastor vai explicar por que ele fez a barba no altar. Eu estou pensando em fazer isso aqui, pastor. A barba não vai adiantar mais, porque eles já vão saber, mas eu vou inventar uma história. Teve uma pastora que colocou um vaso sanitário da igreja. Deixa isso para lá, vou te explicar. Não, valeu, foi bom, mas senão eu queimo aqui o meu. Outro dia eu conto. Todo mundo estranhou. Por que tinha um vaso sanitário? Mas olha só. Aí ele chega no domingo, a igreja é hiperlotada, e todo mundo, o assunto era único: a barba do pastor. E o pastor assumiu o púlpito, a igreja muito cheia, cadeiras sobressalentes e tal, e ele diz: queridos irmãos, eu fiz isso porque o assunto entre vocês todos é a minha barba. Vocês dão mais valor à minha barba do que a palavra de Deus. Eita! E é verdade, irmãos. É verdade. Eu vou forçar uma barra aqui. Certa ocasião, um amigo meu pregou com o zíper aberto. Coitado. Aconteceu. Toda a igreja comentou: o zíper estava aberto. Que vergonha para a igreja. Quando a preciosa palavra de Deus foi ministrada por um homem que estava com o zíper aberto. O que é mais importante? A palavra de Deus. A atenção estava no zíper. A atenção estava na barba. E você, hein? Pensa. Você vai sair daqui continuando adorando a um Deus que você não conhece? A um Deus que você cita versículos como poesia? Ou teu espírito está aí agora ardendo como de Paulo, tendo epilepsia pela palavra de Deus, para ver cura se manifestando, libertações, pessoas se dobrando diante, você dizendo: levante e anda. Ou você vive um evangelho morno a ponto de Jesus vomitar? Está escrito isso? É tempo de nós renovarmos a vida diante de Deus. É tempo de nós pensarmos diferente. Se há uma promessa, ela se cumpre. Eu vou repetir Números 23:19. Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Porventura, tendo dito, não faria, ou tendo falado, não realizaria? É claro que realizaria. Ela faz aquilo que está no dia. Ouviu uma promessa, seja a igreja que for, Deus não se esquece. Diante deles, lá está lá em Malaquias, há um memorial com todas as nossas orações, todas, e Deus as cumpre. Mas pastor,
Sabe por quê que não cumpriu ainda? Porque talvez você esteja citando poesias. E Deus quer um espírito dobrado diante dele, prostrado diante dele. A dor simplesmente que você vê quando ela está do teu lado. Jesus está do seu lado. Bata e a porta se abrirá. Só isso. Agora, o que me assusta nesse versículo, né? Aliás, não é nem nesse, é no outro, que ele diz assim: estou à porta e bato. Se você abrir, eu vou entrar e cear com você. Esse me assusta, porque ele está do lado de fora. Vamos mudar, gente? Deixa eu terminar a mensagem para você. Quando ele disse que o Deus verdadeiro tinha ressuscitado e que eles tinham que se arrepender, lê comigo para a gente terminar o versículo 32. E como ouviram falar da ressurreição dos mortos, o que fizeram? Uns escarneciam. Para cá, aqui, eu vou terminar. Uns escarneciam. Sabe o que é isso aqui? Lembra que eu disse para vocês que eles eram epicureus? Que eles só criam em nascer, morrer, viver, morrer, comer e acabou? Lembra disso? Quando Paulo fala que Jesus ressuscitou dos mortos, eles começaram a escarnecer. Ah, pastor, eu não faço isso com Jesus, não? Tem certeza? E quando é pregado que a porta que ele abre ninguém fecha, que ele supre em glória as suas necessidades, e você chega e diz assim, dentro lá do seu coração: comigo não acontece. Acontece com ela, comigo não acontece. Quando você diz assim: quem vai botar dinheiro na minha conta? Deus. Ah, meu casamento, quem vai consertar? Impossível. Mas se você está orando a Deus, como é que é impossível? Ele é o Deus do... Quando ele diz que supre em glória as suas necessidades, é mentira? Não, somos nós que não estamos acreditando, nós estamos escarnecendo. Porque quando eu duvido do que ele possa fazer na minha vida, isso é um escárnio. Vitupério, estou crucificando Jesus novamente. Quando ele diz, pelas minhas feridas eu te sarei, e é lindo, né? Verdadeiramente ele tomou sobre o corpo dele todas as nossas doenças e enfermidades. Meu Deus, que coisa linda. Aí eu não acredito. Isso é escárnio. Você está diante do Deus vivo, Jesus. Ah, pastor, escárnio. A primeira turma foi embora, escarnecendo. Vamos ver a segunda? Uns escarneciam e outros diziam o quê? Acerca disso te ouviremos outra vez. Deixa para outro. Não, pastor, sabe o que é? O senhor é um tagarela. Não foi isso que chamaram Paulo aqui? Tagarela? O senhor fala demais, olha a hora, pastor, ainda tem a Santa Ceia. Deixa para outro dia. Outra parte fez esse comentário. Sabe o que Paulo fez? Vamos ver no 33. E assim Paulo saiu do meio deles. O que Paulo está dizendo? Eu fiz a minha parte. Buscai ao Senhor enquanto vocês podem achar. Paulo virou as costas e foi embora. Eu dei o recado. Mas glória a Deus que tem gente que coloca no coração e se prostra. E deixa de ter um altar do Deus desconhecido e passa a ter um altar do Deus conhecido. Quer ver? 34. Todavia, chegando alguns homens a ele, creram. Alguns creram. Podia ser todos, não podia? E você? Está crendo no que está sendo falado aqui hoje? Vai ter uma transformação de vida aí dentro de você.
Você vai vir para a casa de Deus não para tatear a bênção, mas saber que Jesus está do teu lado, que Ele é um fogo consumidor, que Ele é o martelo que esmiuça a penha, aquele que te sara, que Ele te cura, que Ele te eleva, que Ele te chama de mais que vencedor, que 1000 cairão ao teu lado, que nenhum mal te sucederá. Você sabe disso? Que a vitória é sua, que Ele não pode mentir. Alguns creram, entre os quais foi Dionísio, uma mulher por nome Dâmaris, e com eles outros. O Areópago ficou sem gerente, porque o Areopagita falou: fiquem aí com os deuses de vocês, que eu vou com esse homem aqui. E desceram. O culto continuaria. Tem aqui 4 folhas. Eu vou parar aqui, porque quando Paulo sai de lá, acontece uma coisa extraordinária. Dizem os estudiosos, que a gente talvez domingo que vem veja. Talvez, pastor, sim, porque quem dirige é Deus. Eu faço os meus projetos, mas a resposta vem do Senhor. Talvez a gente continue. O que aconteceu quando Paulo desceu? Com esses que creram, te garanto que foram maravilhas. Deus quer operar maravilhas no nosso meio. Eu estou fechando aqui, mas eu sei o que vai acontecer aqui agora. Eles desceram com Paulo, porque Paulo estava ali ministrando. Quer descer com Jesus? Hein? Quer? Esse descer não é para baixo, não. Esse descer é porque eles estavam no alto. É bom a gente se quebrantar diante de Deus, né? E vir para baixo, sair do pedestal e deixar Jesus do pedestal. Os humildes, né, ou os humilhados serão exaltados. Eu vou propor a você a se prostrar diante dele. Daqui a pouco nós vamos servir a Santa Ceia. Santa Ceia, quando é servida, meu irmão, é família reunida. É a família de Deus comendo. Quem já sentou à mesa assim, feliz da vida em ver a família reunida? Não é bom demais? Quem pode? Não é bom demais? Eu tenho esse privilégio. Eu vejo meus filhos, meu genro, minha nora, meus pais, né, com 87 anos os dois, minha esposa, todos nós sentados. Eu fico maravilhado. É o que Jesus nesse instante está vendo, a família dele reunida, comendo a mesa com ele. Vale a pena ficar no pecado? Vale a pena a iniquidade? Então, meu irmão, deixa eu orar por você. Fica de pé. Deixa eu orar pela tua vida. Glória a Deus. A Jesus toda a honra, toda a glória, todo o louvor. A ti pertence, Jesus. Fecha teus olhos, vamos orar juntos. Pai, a tua palavra foi dada. Paulo ministrou e desceu, Pai, foi embora. Agora Jesus é com eles. Eles vão fazer as escolhas. Querida, fé é escolha, é decisão. Acreditar em Deus é uma decisão. A fé vem pelo ouvir, mas quem decide prosseguir na fé é você. Então não espere um vento impetuoso, não espere um mover de Deus aqui agora, para que você passe a crer. Você decide. O Areopagita, eles escolheram. Eles não sentiram um vento bater no rosto deles. Eles fizeram uma escolha: eu vou seguir Jesus. Eu prefiro Cristo. Eu prefiro a Cristo. Faça essa escolha agora. Abre mão dos teus medos. Abre mão dessa mágoa no teu coração. Perdoa. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Abre mão dos pensamentos negativos, do medo exagerado, dessa angústia no teu peito, essa vontade de morrer, essa vontade que você não tem prazer mais na vida. Abre mão. Se anime com Deus. Ele está do seu lado. Eu vou além. A Bíblia diz que Ele está dentro de você. Você é o altar dele.
Então, minha irmã, meu irmão, hoje é dia de transformação, de cura, de libertação. Busque esse Deus agora. Se prostre diante dele. No céu agora os anjos estão prostrados dizendo: Santo, Santo, Santo. Faça igual a eles. Você foi criado para a glória de Deus. Está escrito isso. Eu os fiz para a minha glória. Então começa a glorificar. Começa a exaltar esse Deus agora com a tua vida. Seja um altar vivo do Deus conhecido. Um altar vivo do Deus conhecido. Jesus, eu estou aqui te exaltando, te adorando. Fala isso para Ele. Eu não vou citar poesias, eu vou citar a palavra viva que não volta vazia. Então eu sou curado agora. Começa a profetizar, porque quando você abre a boca, todas as coisas são sustentadas pela força do poder de Deus. Eu fui curado agora. Eu sou próspero, porque o meu Deus diz que supre em glória. Começa a assumir agora a porta aberta. A porta está aberta, ninguém pode fechar, porque Ele sabe que eu tenho pouca força, mas porque eu não nego o nome dEle. Confesse, abre a sua boca, adore a Ele, glorifique a Ele. Esqueça as dificuldades, os problemas. Lançai sobre mim toda a vossa ansiedade, porque eu tenho cuidado de vós. Meu irmão, custou a vida de um Deus. Você custou a vida de um Deus. Eu vou repetir. Você custou a vida de um Deus. Então adore de todo o coração. Adore esse Deus. Adore, adore, adore Ele. Jesus. Jesus, 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 Santo, Santo, Santo. Faça como os anjos, se prostre. Jesus. Coração e não como poesia. Não há outro como tu, não há outro como Jesus, só tu és santo, só tu és santo, não há outro como tu. Não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Tudo está preparado aqui. E o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar que teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder.
exalte Ele. Só Tu és santo, só Tu és santo, não há outro como Tu, não há outro como Tu, não há outro como Tu, não há outro como Jesus. Só Tu és santo, só Tu és santo, não há outro como Tu, não há outro como Tu, não há outro como Tu, não há outro. Só a igreja, só a igreja cantando isso. Declare isso. Só Tu és. Mais uma vez, está lindo. Só Tu és. Diga isso para Ele. Ele está aqui. Não há outro como Tu, não há outro como Tu, não há outro como Tu, não há outro como Jesus. Só Tu és santo, só Tu és santo, não há outro como Tu, não há outro como Tu, não há outro como Tu. Diga isso. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias. Você pode declarar isso nessa noite? É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. E não há outro lugar melhor. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. E não há outro lugar melhor.
o que Ele faz. Nós somos seus ministros. Diga isso pra Ele. Nós somos seus ministros. Não negue o seu povo. Nós somos seus ministros. Quem quer queimar essa noite? Queremos queimar, queremos queimar. Somos seus ministros. Não negue o seu povo. Somos teus filhos. Deixa queimar o fogo do Espírito Santo em você nessa noite, irmão. Queremos queimar. Deixa queimar, deixa 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 queimar. Uma coisa Deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir. Deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Glória. Meu irmão, minha irmã, a mesa está posta. A mesa do Senhor está posta. É você tomar posse. Esse é o verdadeiro Deus conhecido. Todas as coisas são possíveis àquele que crê. Tudo posso naquele que me fortalece. Só depende de nós, depende da nossa atitude, depende da nossa resiliência, da nossa persistência, de insistirmos, de ficarmos firmes diante das ameaças, porque aqueles que nos ameaçam são deuses desconhecidos, porque nós temos o verdadeiro Deus conosco. E você está diante da mesa farta. O que esse momento representa é único. O céu para, o inferno treme, porque você não está participando de uma solenidade. Não é nada disso. Você está sendo lembrado por Cristo, como Ele mesmo diz: fazer isso em memória de mim. Você está sendo lembrado que um Deus morreu por você, que derramou o seu sangue, que, como eu sempre digo, fez o sol se esconder, a terra tremer, a pedra fender e os mortos voltarem. Nem a morte conseguiu deter. Esse Deus falou com você hoje, te deu a direção, te deu a orientação, acalmou o teu coração. Ele diz: confia, confia, entrega. Esse momento é tão sério, que Paulo relata para nós aqui em 1 Coríntios, no capítulo 11, no versículo 28, eu vou ler para você. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Agora é hora de você olhar para dentro de você. Olha para dentro de você. E ele diz: examine-se. É hora de você colocar sua vida diante dos olhos de Deus e perguntar para Deus: eu sou digno de tomar o pão, beber do cálice? Eu sei tua resposta, deve ser igual a minha: não sou digno. Mas pelo sangue derramado você passa a ser. Porque Ele mesmo disse aqui: e assim coma deste pão e beba deste cálice. O que Deus quer é que você se arrependa. Deus não está preocupado com o que você fez, o pecado que você cometeu. Ele está preocupado com o seu arrependimento. É isso que Ele está preocupado. Se você
está neste instante se arrependendo de tudo que você fez que feriu o coração de Deus. Então começa a fazer uma revisão aqui rápida da sua vida. Jesus está sondando, esquadrinhando os corações. A gente não consegue esconder nada dele. Nada. Começa a se arrepender. Você que ainda fuma, bebe. Você que mente. Você que adultera, talvez nem fisicamente, mas em pensamentos, internet. Deus está lá, Deus está vendo tudo isso. Deus está sabendo o que você pensa. Peça perdão a Ele agora. Não fique de fora dessa mesa. Ele disse: examine-se, pois, o homem, e coma e beba. Coma deste pão e beba desse cálice. Então é vontade de Deus que você se conserte. Jesus está te dando um tempinho aqui para você lembrar daquele irmão que você tem mágoa, daquele irmão que você diz: eu não gosto dele. Porque isso aqui é uma reunião de família, família de Deus, e não pode haver alguém dentro da família que não ame o outro, porque Ele mesmo disse: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então você tem que ser espelho de Deus, ser imagem e semelhança dele. Então como pode um coração que está aqui agora buscando entendimento, conhecimento, que reconhece o altar do Deus verdadeiro, ter um coração diferente do dele? Davi fez um monte de coisa errada, adulterou, matou, mas ele se arrependia, a ponto de Deus dizer: ele é segundo o meu coração. Ele tinha um coração igual a Deus. Limpe agora o teu coração. Pastor, eu não consigo liberar essa pessoa, eu tenho raiva, ódio, mágoa. Então entrega para Deus essa pessoa. Fala: eu não consigo, então eu entrego essa pessoa nas tuas mãos. E em você fazer isso, Deus já começou a trabalhar na sua vida. Daqui a pouco você liberou essa pessoa. Porque quem está mastigando o veneno é você, não a pessoa. O veneno está na sua boca. Então libere agora. Libere, deixa essa pessoa. Por pior que ela tenha te feito, por pior que ela tenha sido para você, há um Deus que foi muito melhor na tua vida. Há um Deus que sofreu muito mais do que você. Então esse é um momento de você ter um concerto com Deus. Abra mão dos pecados, de toda iniquidade. Seja lavado agora pelo sangue de Cristo. Se você agora, nesse instante, se sente apto pela cruz do Calvário, pelo sangue derramado, pela morte de Cristo, participe conosco. Visitante pode participar, só não servimos a criança, porque ela não consegue entender tudo isso que foi dito aqui. Mas você que é adulto, que tem entendimento, que quer esse Jesus na tua vida, receba o corpo e o sangue de Cristo. Podem servir a Santa Ceia. Em reverência ainda a Deus, com toda a reverência, receba a mesa farta do Senhor. O universo chora, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador, seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas encontrou
Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Levante o pedacinho de pão para o céu. Por que a gente levanta esse pedacinho para o céu? Porque ele simbolicamente representa o corpo de Cristo. E você está dizendo a todo mundo espiritual: eu creio no sacrifício da cruz. Todos os anjos, os que estão debaixo da terra, os demônios, os homens, eles ficam sabendo quando você ergue a sua mão que você crê. É uma atitude, é uma decisão que você toma e crê. Oh, Jesus. Verdadeiramente, Ele tomou sobre o seu corpo todas as nossas doenças e enfermidades. Mas nós achamos Ele aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que estava sobre Ele nos traz a paz. Ele foi castigado para que nós tivéssemos paz. E agora toma posse, toma posse. E pelas suas feridas nós fomos sarados. Oh, Jesus. Meu irmão, não troque isso por nada na sua vida. Nada, nada nessa vida vale mais do que esse momento. É um privilégio. Você está simbolicamente segurando um pedacinho da carne de um Deus, que é o Verbo vivo que se fez carne e habitou entre nós. É simbólico, todos nós sabemos, mas é o Deus verdadeiro. Te amamos, Jesus. Paulo disse, movido pelo Espírito: porque eu recebi do Senhor que também vos ensinei, que na noite em que Jesus foi traído, Ele deu graças. Deu graças é olhar para o céu, é o caminho. Partiu o pão e disse: tomai e comei. Isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto todas as vezes que comerdes, em memória de mim. Lembre-se que você foi sarado de toda ameaça, de toda investida do inferno, de todo o plano arquitetado, estruturado. Tudo isso foi quebrado, queimado, destruído por essa carne machucada, ferida. Ele foi moído pelas nossas transgressões. Por isso nós vamos mastigar bem, lembrando que um Deus morreu por mim, morreu por você. Eu convido você a mastigar bem o que simboliza o corpo de Cristo. Levante o cálice para o céu. Não é simplesmente um cálice, é uma aliança entre Deus e os homens. Uma aliança não corruptível que os homens fazem, mas uma aliança eterna. Uma aliança de que garante a cada um que aqui está que nunca Ele vai nos desamparar. Nunca. Ele é o Deus vivo. Se nós não conseguimos alguma coisa,
é porque estamos adorando a um Deus desconhecido. Mas quando nós passamos a conhecê-lo, tudo muda, tudo se transforma. Aonde havia morte passa a ter vida. Semelhantemente, depois de cear, Jesus ergueu o cálice, como você está erguendo agora. Deu graças e disse: este é o cálice da nova e eterna aliança que é dada por vós. Fazei isto todas as vezes que vocês beberem, em memória de mim. Bebamos todos do sangue de Cristo. Despreze o cálice, volta para a presença, já estamos terminando. Volta para a presença de Deus. Adore a Deus, se proste diante dele agora. Por 2 minutinhos, adore esse Deus. O Deus que te garante vida. Eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Adore. Adore. Adore a Ele. Adore. Porque Ele vive, posso crer no ar. Adore ao Deus verdadeiro. Adore, adore Ele. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida
glória. Presença de Deus, hein? Vamos sentar só um pouquinho. Estamos no finalzinho. Deixa eu dar um recado para você aqui. Pode preparar os obreiros. Nós vamos fazer dia 5, 12 e 19, as 3 quartas-feiras seguidas que nós vamos ter agora, cultos especiais com propósito. Que propósito, pastor? Nós vamos orar, nós vamos impor as mãos, os pastores, os obreiros estão se consagrando para que na quarta-feira você receba toda a orientação de Deus sobre aquilo que você almeja na sua vida financeira. Você tem um negócio, ele não prospera, está emperrado, não flui. Vem que você vai ouvir a orientação e Deus vai colocar a mão e as coisas vão fluir. Você crê nisso? Você tem uma dívida, você não sabe como sair dessa dívida. Quarta-feira Deus vai falar com você na palavra. Pastor, teologia da prosperidade. Não, palavra viva de Deus. Amém? Não tem nada disso, aqui não se prega isso. Aqui prega a palavra viva de Deus. Então você vai aprender na palavra, na Bíblia, a ver os seus sonhos realizados em Cristo. Porque tudo aquilo que nós desejamos, Deus vem e cumpre os desejos daqueles que são seus. Então, se eu tenho no meu coração um propósito, esse propósito na quarta-feira vai ser colocado no altar de Deus, a tua empresa, o teu local de trabalho, a tua fonte de renda. Ah, pastor, eu tenho uma dívida muito grande. Você vai colocar essa dívida diante da presença dos olhos de Deus. E eu creio que se você vier adorar a um Deus vivo, não tateando, procurando, mas na certeza de que Ele é poderoso para mudar a sua vida, as coisas vão acontecer. Depende da sua atitude, porque a mesa está pronta. Então o que vai ter quarta-feira? A mesa vai ser posta e vocês vão se servir. De quê, pastor? Da palavra que vai mudar a sua história, vai mudar a sua vida. Eu creio, você crê? Então, quarta-feira, convide alguém que está com a vida financeira destruída, alguém que tem um comércio, alguém que quer ter um comércio, a fábrica, a confecção, a oficina, eu não sei, o que tiver com dificuldade, Deus vai te honrar. Mas você antes tem que honrar a Deus. Então, eu estou convidando você, e você convide outras pessoas, para que nós possamos, toda quarta-feira agora, até o final do mês, vivermos o propósito para 2020. Essa oração é propósito para 2020. 2021 Deus proverá. Amém? É 2020, vai ter que ser resolvido agora. Amém? No mês que vem, em março, nós vamos fazer o mesmo, posso chamar de seminário, né? Para a família. Pastor, em maio vai ser saúde. Deus já deu para a gente, né, essa direção. Então vamos ter agora a vida financeira, depois nós vamos ver família, depois nós vamos ver a saúde. Amém? Tudo na Bíblia. Amém? Nada de invenção do homem, nada disso. Tudo aqui tem que estar escrito. Você pode cobrar, né, pastores? Você pode cobrar. Está escrito?